Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se eu não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos hoje aqui ao vivo em Brasília, programa Direção Espiritual. Olha, eu cada vez mais estou convicto de que nós só podemos experimentar
a sobrenaturalidade da vida depois de nós experimentarmos o que é natural. Não adianta você querer ensinar ao seu filho a fé no sobrenatural se você ainda não ensinou a ele a fé que perpassa as relações mais naturais da vida. Uma criança, por exemplo, quando está aprendendo a andar, ela exerce a fé natural de confiar naqueles braços que se estendem para ela no momento que ela está dando os primeiros passos. A gente sabe que se uma criança caminhar confiando que aqueles braços acolherão caso ela se desequilibre, a gente sabe que se essa criança for negligenciada por aquele que está amparando, deixando-a cair de propósito, vai causar uma marca, um trauma muito negativo na vida dessa criança, que às vezes leva uma vida inteira para tentar se refazer, ou então morre sem ter corrigido isso, né? Por que às vezes a gente não tem confiança nos outros? É porque confiança é um dom que se ensina. A gente não nasce confiando, a gente aprende. Eu gosto sempre da expressão, é a autoridade afetiva que alguém exerce sobre nós que nos dá garantia de confiança, ou que nos ensina o exercício da confiança. Então, se minha mãe confia em mim, se eu tenho autoridade afetiva sobre ela, nós fazemos uma experiência natural extremamente enriquecedora do ponto de vista humano. É assim quando nós temos bons amigos, é assim quando a gente tem bom pai, boa mãe, bons irmãos, bom marido, boa esposa, bom namorado, boa namorada, né? É assim quando o vínculo se estabelece a partir deste sólido território da confiança. É assim que a gente aprende a ter fé em Deus. Eu, muitas vezes, como líder religioso, encontro pessoas que são muito aptas ao sagrado, porque foram bem fundamentadas do ponto de vista humano. Elas conseguiram, foram felizes em nascerem em ambientes onde a confiança foi ensinada desde criança. Porque se isso nos é negligenciado, ficam lacunas dentro da nossa personalidade. E o que é a personalidade? É uma espécie de alicerce, né? Que nos sustenta como pessoas. Eu tenho a minha personalidade, o Davi. Boa noite, Davi. Muito obrigado pela sua presença. Davi está se dispondo a estar conosco aqui hoje. Davi tem a personalidade dele. Nós não somos iguais, porque nós somos feitos de estruturas diferentes. As influências que eu tive são muito diferentes. Pode ser que até que a gente tenha coisas em comum. Basta a gente começar a conversar um pouquinho e a gente vai saber. Mas num primeiro momento, as personalidades são as mais diversas. Por quê? Nós somos o resultado de tudo aquilo que nos foi dado. Naturalmente, volto a dizer, tudo é muito natural. Às vezes nós queremos, por sermos religiosos demais, né, e humanos de menos, nós retiramos da dimensão humana da vida toda a dimensão natural que nos prepara para Deus. Eu fico pensando que na própria vida de Jesus há uma dimensão natural muito bonita de ser observada. Não pelas escrituras, porque elas não nos contam. Você só tem registro de Jesus quando nasce, aos 12, depois aos 33, quando ele começa, aos 30 anos, quando ele começa a sua vida pública. Mas se você for pensar que Jesus precisou dessa estrutura humana para ser quem ele foi, ele é tão grande o que ele foi, que continua sendo entre nós, né? Ele é, ele foi, ele é e será. Então, se você for pensar na estrutura humana, a estrutura humana de Jesus foi construída de maneira natural pelas pessoas que tiveram influência sobre ele. Ou você acha que aquele homem teve coragem de morrer no Calvário, movido somente por forças sobrenaturais? Não acredito, não. Porque Deus não o poupou de ser homem, de sentir medo, de sentir sede, de sentir fome, de sentir saudade, de chorar, de amar, de irritar-se. Todas as dimensões humanas de Jesus nos mostram que ele passou também por um processo natural.
E é até muito sofisticado, delicado você pensar as influências que José teve na vida de Jesus. Por isso Jesus foi colocado num lar bem estruturado. José é um homem justo. Maria, essa mulher que guardava todas as coisas no coração, como diz a Sagrada Escritura. Essa frase diz muito para nós. Essa frase diz que Maria era uma mulher que saboreava a vida. E quem saboreia a vida sabe fazer silêncio, sabe perceber a grandeza da existência, vive muito melhor. Então, nessa oportunidade que Maria teve de educar o Filho de Deus, de dar a ele elementos que lhe proporcionaram ter coragem para subir o Calvário. Você já pensou sobre isso? Um filho bem criado. Sim, Jesus foi um filho muito bem criado. E a gente, toda vez que nós pensamos na nossa vida cristã, é natural que a gente pense todas essas influências ordinárias que nós sofremos no nosso dia a dia. E é por isso que nós precisamos ficar muito atentos a tudo aquilo que nos influencia. Porque isso pode fragilizar profundamente as estruturas da nossa personalidade. As dimensões naturais da minha vida, eu preciso passar tudo isso por um crivo, para eu ter condições, se aquilo que eu estou escolhendo para mim, me ajuda ou não a ser quem eu sou. Nós falamos na Festa da Misericórdia no domingo, aliás. Muito obrigado a todo o povo que veio até a Canção Nova participar deste momento tão especial para a fé cristã e para nós ali na Canção Nova. Lá nós falamos justamente disso, de que a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter a misericórdia na nossa vida é expulsar do nosso coração as mágoas, os ressentimentos, porque senão nós nunca chegaremos a ser misericordiosos. Misericórdia é você ter condições de sentir com o outro. O meu coração sente com o seu. Isso é misericórdia. A pessoa misericordiosa é aquela que tem facilidade de perceber o sentimento do outro, de perceber o sofrimento e também de perceber a alegria e viver em comunidade, em comunhão aquilo. Nós, nessa oportunidade que nós temos de absorver o mundo ao nosso redor, a gente pode absorver coisas ruins ou pode absorver coisas boas. Na própria experiência de conviver com quem a gente convive. Quem tem influência sobre nós? Quem no dia de hoje determina os nossos sentimentos? Isso é passar o nosso cristianismo pelo crivo. Isso é você pegar toda a dimensão sobrenatural da fé e aplicá-la com muita concretude. Porque um cristão que não reflete sobre as pessoas que exercem influência sobre ele, não está exercendo o seu cristianismo como pode. E é por isso que a gente compreende o cristianismo como uma amizade com Deus. Porque somente os amigos de verdade, somente as pessoas que nos amam verdadeiramente. E quando eu falo amigo, você inclui todos os parentescos, todos os vínculos que você pode ter na vida, que significam para você uma amizade. Sim, marido e mulher podem ser amigos, não tem nenhum problema. Preservam as atrações sexuais, né? O amor esponsal não termina, mas a amizade é um vínculo que não pode ser retirado. Meu pai continua sendo meu pai, mesmo eu sendo amigo dele. E é tão interessante quando você identifica que aquele que te ama lhe faz conhecer o verdadeiro significado da amizade. Aquele que estabelece com você um vínculo amoroso, ele vai ter a oportunidade de ter acesso àquilo que você é. E a voz dele passa a ter autoridade afetiva sobre você. Você vai ouvi-lo, você vai querer saber o que ele diz sobre isso, sobre aquilo. E aí você vai fazendo uma experiência natural de confiar. Como um menino confia em outro menino. Eu acho que a nossa fé em Deus tem de ser assim. Confiar em Deus é a mesma coisa
de ver um menino confiar no outro menino, sem reservas. Tornou-se amizade o cristianismo. Não tornou-se apenas uma atmosfera distante, uma religiosidade que não se aplica à vida, que não se transforma em espiritualidade. Não. É a experiência de confiar. Eu experimento Deus a partir dos meus relacionamentos humanos. Eu sei o que significa confiar em Deus, porque sou capaz de confiar em pessoas. Ah, padre, mas lá está dizendo na Sagrada Escritura que a nossa confiança tem que estar no Senhor, que nós não podemos colocar a nossa confiança nos humanos. Reinterprete o texto. A nossa confiança será sempre acima de toda a humanidade. Nós confiamos no Senhor, mas nós confiamos que Deus envia à nossa vida as pessoas que nos ajudarão no nosso processo humano. Inclusive estabelecendo uma confiança que a gente não compra nas prateleiras do supermercado. Ou você acha que eu confio em alguém da noite para o dia? Não, é vínculo estabelecido. Claro que às vezes você pode até, por uma proximidade, você aproxima aquele vínculo de confiança. Mas esse é o tempo que vai confirmar. Mas uma coisa é certa, é bom confiar. É bom ter vozes que nos amam, que nos abrem os caminhos, que nos retiram dos fossos das misérias, que nos salvam. Que às vezes nós ficamos pensando que a salvação é um dom que se aplica somente à eternidade. Não. A salvação depois da morte, esse é um mistério. A gente trabalha por ele, mas a gente não tem a compreensão exata do que é. Não passa pela nossa linguagem. Nós não conseguimos nem explicar o que significa essa confiança na eternidade. Agora, uma coisa é certa: eu tenho a oportunidade de ser salvo diariamente. Eu tenho pessoas que salvam a minha vida, com uma palavra que me dizem, com um alerta que me fazem. Tudo porque existe confiança. O outro me diz, eu confio na palavra que me foi dita e vou agir a partir dela. Isso é acreditar em Deus, minha gente. Acreditar em Deus é você permitir essa confiança, que essa confiança se estabeleça. Porque aí você vai ouvir Deus em você. Você não precisa sair de casa para poder ter essa experiência com o Senhor. A gente sai de casa, a gente vai à igreja, é para ritualizar comunitariamente aquilo que nós já vivemos na intimidade. A igreja principal que você precisa frequentar não é de pedras. A igreja da sua salvação não é aquela de pedra lá da paróquia, não. A igreja da sua salvação é você. É aí que Deus habita. É neste território que você precisa mergulhar. Porque quanto mais o ser humano mergulha em si mesmo, maior é a capacidade que ele tem de ouvir a sua consciência. E a consciência é a voz de Deus por excelência. Se você me perguntar, Padre Fábio, como é que eu faço para saber se é vontade de Deus para a minha vida? É só você prestar atenção em você. É só você ter condições de olhar para aquilo que está diante de você como uma possibilidade, juntar as pedras do quebra-cabeça e ouvir pacientemente. Não se apresse. A gente não precisa ficar apressado em tomar decisões. A gente tem o nosso tempo a favor, trabalhando a nosso favor. Claro que você não precisa esperar 10 anos para tomar uma decisão que você pode tomar em 2 dias. Mas à medida em que você vai observando as estruturas que te rodeiam, que você vai colocando para agir o seu bom senso, a sua consciência vai tendo voz em você, voz ativa, não voz passiva, voz ativa, aquela que determina, que dá ordem, sabe, uma voz que ordena, e que você é tão confiante nela que obedece. Ouvir Deus é assim, é eu prestar atenção na voz que fala em mim. E é claro, depois por precaução você partilha com as pessoas que você ama e que você se sabe amada por elas, porque essa voz geralmente é confirmada naqueles que nos amam. Eu confio em Deus
e também confio em pessoas. É nessa junção que o meu cristianismo me torna possível. É nessa junção de duas realidades, natural e sobrenatural, que eu sou construído como pessoa diariamente, minha gente. E é tão bom a gente encarnar o discurso religioso, é tão bom a gente identificar que a religião que nós praticamos, ela tem tudo a ver com a nossa humanidade. Sim, eu quero Deus é para ser mais honesto, eu quero Deus é para ser mais verdadeiro, eu quero Deus na minha vida é para eu ser mais justo com as pessoas que estão ao meu redor, eu quero Deus na minha vida é para eu ficar mais manso, menos irado. Eu quero Deus na minha vida é para não ser um poço de mágoas, um poço de ressentimentos. Eu quero Deus na minha vida é para eu ter condições de dividir com justiça aquilo que me foi dado. Eu quero ter Deus na minha vida é justamente para eu conseguir extirpar do meu coração todos os sentimentos mesquinhos que porventura me visitam ao longo do dia. Sim, o tempo todo nós estamos sendo visitados por sentimentos mesquinhos, de inveja. Quantas vezes eu sinto inveja do outro, mas não quero permitir que esse sentimento cresça dentro de mim. Quantas vezes sinto ódio, não quero que esse sentimento cresça dentro de mim. Por quê? Porque o meu cristianismo é uma realidade que trabalha diretamente as estruturas precárias da minha existência. A minha religiosidade é a minha terapia, é o lugar onde eu purifico os meus excessos, é o lugar onde eu percebo os meus erros, onde eu observo os meus equívocos, porque às vezes, por não ter essa sensibilidade, eu começo a ter uma estrutura de vida totalmente contrária àquilo que eu sou, àquilo que eu pretendo, porque me falta ouvir a voz da consciência. A gente tem um estilo de vida às vezes tão fútil, tão banal, que não sobra espaço para uma vida religiosa consistente. Sobra para a reprodução de ritos religiosos que nem repercutem dentro de nós. A pessoa vai à missa, a pessoa vai ao culto, ela participa do grupo de oração. Sim, mas o que tudo isso provocou nela? Ela tornou-se uma pessoa melhor depois de ter passado por tudo isso? Ela administrou melhor os seus ciúmes, as suas vaidades, as suas pretensões? Ela passou a tratar melhor as pessoas que convivem com ela? Ela passou a ser mais humilde? Passou a ser mais simples? Porque tudo isso nós só alcançamos à medida em que a gente é honesto, à medida em que a gente se escuta de verdade, à medida em que esse cristianismo consegue perpassar todas as dimensões naturais da nossa vida. Quando esse cristianismo deixa de ser uma atmosfera sobrenatural e passa a ser o lugar da nossa convivência. Eu experimento realidades místicas a partir de realidades humanas. Não posso viver de outro jeito, não posso acreditar de outro jeito, porque até o Cristo passou por esse processo. Você acha que comigo vai ser diferente? Se Jesus precisou experimentar as realidades humanas, inclusive a crueza delas, a dureza delas, para ser o grande líder espiritual que ele foi no seu tempo, sim, um Deus encarnado sendo líder naquela época. Faltava àquelas pessoas a consciência de que Jesus era Deus encarnado. Essa consciência, ela é hoje, ela é para nós, para aqueles que viveram depois. Mas enquanto os fatos estavam se desenrolando, Jesus era apenas, para eles, era apenas um líder religioso, que eles observavam. É verdade, o que esse homem fala, o que esse homem prega, repercute na vida de quem escuta. Ele não ensina um Deus nas alturas, desprezando os humanos aqui embaixo. Muito bonito até o primeiro milagre que Jesus realiza.